Na edição 108 do Resumo da Semana, vamos contar que o projeto de lei que garante a fisioterapia 24 horas na UTI vai ter seu processo de tramitação na Câmara acelerado. Vamos falar também da organização da terapia ocupacional para ter reconhecida como especialidade uma área de atuação que existe desde o início da profissão. Vamos falar também sobre o sorteio da comissão eleitoral para as eleições do CREFITO 3 e outras notícias dessa semana. O desejo de tornar obrigatória a fisioterapia 24 horas em UTI está caminhando cada vez mais rápido para se tornar realidade. A importância de fisioterapeutas na UTI em tempo integral tem ficado muito evidente para quem não é da área, principalmente por causa da Covid-19. A deputada federal Margarete Coelho, que é autora do projeto de lei 1985/2019, que torna a fisioterapia na UTI obrigatória nas 24 horas, solicitou e foi aprovado o regime de urgência para a tramitação desse projeto. A partir de agora, todos os prazos para avaliação de texto, apresentação de emendas, designação de relator e votação ficam bem mais ágeis. Boas notícias para a terapia ocupacional. Um grupo formado por representantes de associações da terapia ocupacional e do CREFITO 3 vai encaminhar ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, um documento com evidências científicas e da própria história da profissão que justificam a necessidade de reconhecimento, por meio de resolução, da especialidade de terapia ocupacional em neurotraumato-ortopedia. A atuação do terapeuta ocupacional na área física existe desde a formação dos primeiros terapeutas ocupacionais no Brasil, no final dos anos 60, e reconhecer esse campo de atuação por meio de regulamentação vai permitir o estabelecimento de critérios mais específicos, tanto para a formação do especialista, como para determinar as habilidades e as competências que o especialista deve apresentar. Aconteceu na quarta-feira o sorteio de 20 profissionais registrados em São Paulo, capital, que irão formar a comissão eleitoral do CREFITO 3. Durante aproximadamente 1h30, o CREFITO 3 realizou o processo de sorteio dos nomes, que foi acompanhado no local por profissionais, por um representante do COFITO e por um tabelião de um cartório da capital. O sorteio também foi transmitido ao vivo pelo YouTube do CREFITO 3. Em suma, a comissão eleitoral, formada por 3 profissionais, será responsável por comandar o processo eleitoral do CREFITO. Não há interferência do CREFITO no processo e é o COFITO quem dá assessoria a essa comissão, sempre que for preciso. Fique atento! Informações sobre as eleições do CREFITO 3 estão disponíveis em nosso site. Temos acompanhado o esforço de governos estaduais e municipais para ampliar o isolamento contra o avanço da Covid-19. E São Paulo tem proporcionado casos à parte. O CREFITO 3 não está se posicionando nem contra nem a favor de tais decisões, mas sim se posicionado a favor dos profissionais e tem cobrado que os governos não dificultem ainda mais a vida de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais. Para isso, tem cobrado ações que incluam as 2 profissões na isenção de rodízio na capital. E deu para ver que, em semana de mega feriadão, o CREFITO 3 continua trabalhando normalmente. As lives têm sido bastante utilizadas por todos os setores da sociedade. Assistimos a shows, aulas, entrevistas, e o CREFITO 3 não se intimidou com as dificuldades trazidas pela pandemia. Antes dela, o Conselho realizava, em média, 5 eventos por mês. Mas isso já é passado. Com a pandemia, estamos realizando 16 eventos por mês, em média, 3 vezes mais. Agora, para garantir mais segurança e mais possibilidades às lives, o Conselho está utilizando o canal do YouTube. Não sabia? Acesse nossas redes e verifique. As lives estão disponíveis para você. Essas e outras notícias você encontra no site do CREFITO 3 e em nossos canais de comunicação. E não deixe de ouvir o podcast Movimenta do CREFITO 3. Ele é diário. Atualize-se sempre, aproveite.
é tudo para você.